Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, Águas que curam e que limpam. águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Por onde o rio passar, a minha vida, a sua vida, Ele vai transformar. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está aqui E neste este lugar. rio está neste lugar. Faça essa oração para o Senhor. Diga para o Senhor: eu quero beber deste rio. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede. Sacia minha Lava o meu sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia de vida, Deus. Eu te agradeço, Deus, pela vida do Jody, Pai, que o Senhor trouxe a cura para ele, Pai. Te agradeço, Deus, porque o Senhor fez com que ele pudesse estar aqui essa noite para nos ensinar mais a tua palavra, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor dê sabedoria e faça com que nós possamos entender o que ele fala, o que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. E eu queria que você prestasse muita atenção agora, tá bom? O motivo de eu estar sentado é que eu não posso falar por muito tempo em pé, porque eu canso rápido o pulmão, né? E aí eu vou falar sentado mesmo, então hoje eu quero fazer um negócio diferente com vocês. Vocês têm aprendido todos esses dias muitas coisas, muitas verdades que nós temos ensinado aqui para vocês. Então esse é o momento mais precioso agora para a sua vida, tá bom? Preste muita atenção, porque o tema da nossa noite é Deus viu, hein?
Deus viu em. O tema desse ano do nosso SOS, que nós estamos trabalhando, é santidade. Santidade é ser separado de tudo que não é santo. E você só sabe o que é santo se você souber o que Deus fala o que é santo. Porque foi Ele que instituiu essa questão de santidade. Foi Ele que ensinou a respeito de santidade. Ele é santo. Então nós, quando falamos de santidade, nós precisamos entender o que Deus quer ensinar para a gente. E por que Ele chama a gente para ser santos. Vocês ouviram várias pregações a respeito sobre desse tema. Vocês ouviram o Jay-Z falando sobre uma mente santa. Vocês ouviram o Jay-Z falar que para você temer ao Senhor, porque quais são os nossos principais objetivos de vida? Em primeiro lugar é glorificar a Deus, tá? Como é que você glorifica a Deus? Sabendo a vontade dEle. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A santificação. E o dever de Deus para a sua vida é que você, vamos lá, temer a Deus e guardar os mandamentos, tá? Você tem que temer a Deus e guardar os mandamentos. O Força pregou a respeito de santidade, de perseverar em santidade. O Jay-Z pregou a respeito de temer a Deus, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer saber como você é sábio? Você tem que temer a Deus e guardar os mandamentos. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você que cantou todas essas músicas, para você que tem vindo no SOS todos esses dias, você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Esta aqui é a casa do Senhor e aqui nós falamos sobre o Senhor e sobre o que o Senhor quer para as nossas vidas. E hoje eu quero falar com você a respeito disso. Nós vamos continuar com isso aí, tá bom? E eu queria perguntar para você o seguinte: que legado você tem deixado na história? Qual é o legado que você tem deixado na história? Qual é o legado que você tem deixado lá na sua escola? Pelo que as pessoas vão lembrar a teu respeito? Lá na tua família. Qual é o legado que você tem deixado lá na tua família? Como que as pessoas vão lembrar de você quando você ficar adulta, depois você ficar um idoso, uma idosa, depois você partir para o Senhor? Como é que vão se lembrar de você? Qual é o legado que você tem deixado hoje, agora? Já fez essa pergunta? Porque isso é uma pergunta muito séria. E a pregação de hoje é muito séria. Eu nem tenho pulmão para pregar isso hoje. Isso era pregação para pregar em pé, nervoso. E vocês não têm noção de como Deus me bateu nessa pregação. De como Deus está falando comigo nesse mesmo texto há mais de um mês. Sobre que legado é que o Joe está deixando aqui no SOS. Que legado é que eu estou deixando para a nossa geração? E qual é o legado? Qual é a marca? Legado é marca. Qual é a marca que você está deixando também nessa geração? Lá na sua escola, lá na sua casa, aonde Deus te colocou. Que marca é que você está deixando? Simão o leproso, era assim que ele era conhecido por Marcos. Quando Jesus foi em agradecimento, quando Jesus foi jantar na casa de Simão o leproso. Gente, todo mundo sabe, que todo mundo que lê Bíblia sabe, que não se pode, que um leproso não podia ficar em casa. Isso significa que Simão tinha sido curado. E que Jesus estava na casa de uma pessoa que foi curada. Ele foi curado de lepra, uma doença que matava. A marca de Simão era Simão o curado. A lepra era só um termo para falar que ele tinha sido curado. A mulher de Cananeia, certa vez Jesus andando por umas regiões que não era mais a de Israel, para quem ele veio, uma mulher, como se fosse uma mulher de outro país, uma mulher, a gente aqui brasileiros nós recebemos muito bolivianos, nós temos colônias japonesas, nós temos colônias italianas, uma pessoa que como se não fosse uma pessoa que não era de origem brasileira, chegasse a Jesus, como se Jesus fosse brasileiro, ele era israelita, chegasse ali perto de Jesus e falasse: Jesus, eu tenho uma filha problemática, eu tenho uma filha que está endemoniada, ela está no poder do demônio, e eu preciso que o Senhor me ajude. E Jesus, querendo provar a fé daquela mulher, sabendo que ele não tinha vindo naquele momento, somente, não tinha vindo naquele momento para outras pessoas fora de Israel, a não ser para Israel, até aquele momento, ele fala para aquela mulher: não é certo que eu dei a comida da mesa para os cães. Aquela mulher falou assim para Jesus:
Aquela mulher entendeu a mensagem. Ela falou assim: eu sei que eu não sou israelita. Eu sei que eu não sou do teu povo. Eu sei que eu não faço parte do teu povo. Eu nem quero ser chamado de filha. Eu nem mereço ser chamado de filha como o teu povo é chamado de filho por Deus. Mas até nós, os cães, a raça mais impura, queremos comer das migalhas que caem da mesa dos donos. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: nem em Israel eu vi fé como essa. Ela deixou um legado. O legado da humildade. E a minha pergunta para você é: que marca é que você está deixando? Hoje nós vamos falar sobre a história de Acã. Acã também deixou um legado. Acã também deixou uma marca. Está escrito aí em Josué capítulo 7, obrigado por Marquinhos por ter trazido a água. Está escrito aí em Josué capítulo 7, o que foi que Acã fez. A marca que Acã deixou. E eu espero que você consiga se identificar. Eu espero que Deus fale com a sua vida. Seja você novo aqui ou velho aqui, eu preciso te dizer que é daqui que depende a tua vida. É daqui que vai depender o teu futuro. É dessa conversa que vai depender a marca que você hoje está deixando. Então presta atenção, gente. Você consegue ficar concentrado lá horas e horas no Netflix, no Amazon Prime, assistindo série. Foca um tempinho aqui com Deus agora. E presta atenção nisso aqui, o tema é santidade. Veja aí o versículo 13 comigo. Versículo 13 nos diz assim: levantem-se, santifique o povo. Ele falou isso para os líderes, viu, líderes? Levantem-se e santifique o povo e diga: santifiquem-se, vocês todos, para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, não é o Jodi, não é o Jay-Z, não é o Carlão, não é a liderança. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: santifiquem-se para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, ó SOS, tem coisa condenada aqui no meio. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Vocês não vão resistir nada. Liderança, vocês não vão resistir nada, enquanto não eliminarem de vocês, do meio do arraial do SOS, do meio do arraial de Israel, as coisas condenadas. Você que está me ouvindo não vai conseguir vencer na vida, tá? Isso não é uma palavra de prosperidade, sendo também. Você não vai conseguir ter uma vida de paz. Você não vai conseguir sair de problemas da sua mente. Você não vai conseguir tirar esses problemas que estão na sua frente, se você não tirar da sua vida as coisas condenadas. Então, santifique-se. Santifique-se. A sua vida já travou em algum momento? Você já sentiu que em algum momento da sua vida parece que as coisas ficaram paradas? Quanto mais você ora, parece que as coisas não se resolvem. Quanto mais você pede, parece que as coisas não se encaixam. Talvez você esteja lutando com um pecado que você luta e não consegue vencer. Aí você vai olhando a sua mente é conturbada porque você não tem paz com os seus amigos. Você não tem paz na sua igreja. Você não tem paz na sua casa. Você não tem paz na sua escola. Você não tem paz nos seus estudos. Você não consegue se concentrar em nada. Quando você vem na igreja, você dorme, aí você perde a bênção. Aí você sai daqui frustrado com Deus. Fica frustrado com Deus a semana toda. Já passou por um negócio desse jeito aqui? Santifique-se. Há coisas condenadas. O pecado é algo condenável por Deus. O pecado é algo muito sério que Deus trata. Deus não negocia com o pecado. Não existe psicologia e terapia para pecado. Não se faz terapia e psicologia para tratar pecado. Pecado você tem que se afastar dele.
Porque senão ele te destrói. Ele destrói sua mente, ele destrói sua vida, ele destrói sua alma, ele te leva para o fogo do inferno. É isso que está acontecendo aqui. Quando você vê que a sua vida travou, eu preciso falar devagar, tá, gente? Desculpa se vocês vão ficar com sono, eu não posso esforçar mais disso aqui, tá? Quando você vê que sua vida travou, é melhor você começar a orar e perguntar o que está acontecendo. Porque o chamado de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, você que não sabe qual é ela, a vontade de Deus para a sua jornada, não é que você seja rico, não é que você tenha um bom currículo, não é que você esbanje para as pessoas que você tem uma boa casa, que você tem uma boa vida, que você pode ir para Disney, que você pode ir para Paris, que você pode fazer um monte de coisa. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida não é nem que você venha cantar aqui na frente. A vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. Então santifique-se. Porque há coisas condenadas no meio de vós. E vocês não vão conseguir vencer, diz o texto, enquanto não eliminar essas coisas condenadas. Ah, minha amiga, meu amigo, você vai travar uma batalha. Enquanto você não afastar-se dessas coisas condenadas. Pensa comigo nisso aqui. Muitos da nossa geração busca paz e felicidade. Tem muita gente que entra aqui no SOS buscando paz da alma e felicidade. Essas coisas são boas. Mas sabe qual é o problema dessa geração? Que ela não busca perdão e santidade. A gente gosta de buscar paz, a gente gosta de buscar felicidade nas coisas que a gente quer, né? Nos nossos relacionamentos, a gente quer um namorado, a gente quer uma namorada, a gente quer uma vida bem-sucedida, mas eu tenho visto que tem se perdido cada vez mais uma geração que não busca santidade e perdão. Porque Deus não te criou para você ficar com bilhões e bilhões de reais. Louvado seja Deus se Ele te der. Ele te criou para você ser santo, porque Ele quer ter intimidade com você. E nós precisamos correr, nós precisamos buscar essa santidade. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Quem foi Acã e que legado foi que ele deixou? Acã, o pecador. O nome de Acã significa perturbação. O nome de Acã significa perturbação. Ele é o perturbador de Israel. Se ele estivesse aqui no SOS, ele seria aquela pessoa mais insuportável e mais perigosa que se estivesse dentro da igreja. Ô Carlão, pensa num cara que ia te dar trabalho. Era Acã. Sem vergonha. Não pense em santidade, não pense em afastar de pecado. Ele só quer saber do que é dele. Ele só quer saber de paz e felicidade. Mas ele não quer saber de perdão e santidade. Vamos lá. O que foi que o Acã fez? Ele causou a única derrota de Israel. Você que não conhece Bíblia, Deus prometeu uma terra para Israel. Você conhece Bíblia, conhece a história. Eles saíram do Egito e foram para Canaã. Eles acabaram de ver a maior vitória que eles tiveram na vida dele quando viram as muralhas de Jericó serem derrubadas. Estava todo mundo empolgado. Sabe volta de acampamento? Estava todo mundo empolgado que nem volta de acampamento. Todo mundo vindo para o SOS, lá em Israel. E aí eles tinham que conquistar não só Jericó, mas outra cidade, uma cidade chamada Ai. Faz jus ao nome, porque quando eles chegaram lá, ai, doeu neles, viu? Doeu neles. Porque quando eles foram, eles derrubaram uma cidade gigantesca, com um muro poderoso, mas uma cidade pequenininha, que nem muro tinha, eles não conseguiram destruir, e ainda morreu 36 pessoas lá. Uma cidade pequenininha, sem muros. Josué, então, o líder, o Carlão na época, rasgou as vestes e falou: ai Senhor, o que foi que aconteceu? Porque nós perdemos essa batalha. E aí ele, em oração com o povo, Deus falou para Israel, Deus falou para Josué: Josué, tem coisa condenada no meio de Israel. Foi por isso que vocês perderam. E vocês vão continuar perdendo, Josué, enquanto vocês não eliminarem de Israel as coisas condenadas. Liderança, vocês foram chamados para ser santos. Não compactue com pecado nenhum de ninguém aqui. Porque o dia que tiver coisa condenada no nosso meio, isso aqui vai parar. Deus falou o seguinte: vocês não vão resistir os seus inimigos. Tudo que vier de luta em cima da vida de vocês, vocês vão perecer sobre essas lutas. Não vai ter resolução enquanto vocês não tirarem as coisas condenadas. Vocês que estão me ouvindo, é a mesma coisa para a vida de vocês. Não adianta orar. Não adianta buscar.
Você tem que buscar e orar por perdão, porque você não vai resistir nada. Essa tribulação ela vai continuar, se você não tirar as coisas condenadas do meio de vocês. Foi isso que esse pecador fez. Ô gente, não subestime, jamais subestime, Carlão, liderança que estamos aqui, nós, você mesmo, quando você estiver no hall lá da sua amizade, lá na sua escola, não subestime o que uma pessoa é capaz de fazer. O problema que uma pessoa só é capaz de causar num grupo: fofoca, intriga, briga, e fazer com que as coisas parem de acontecer. Nunca subestime o que uma pessoa é capaz de fazer. Abraão quase perdeu a mulher, para quem conhece a Bíblia. Lembra lá da história? Foi para o Egito e falou que era a irmã dele. Aí o faraó achou ela bonita, pegou a mulher dele para ele, quase perdeu a mulher. Davi, aposentado sem ter o que fazer, resolveu fazer um censo desobedecendo Deus. Você quer aprender o censo? Vem na escola dominical, que eu vou te falar lá na escola dominical. 70 mil pessoas morreram porque Davi resolveu fazer um censo, contar quantas pessoas tinham lá no SOS daquela época. Uma pessoa só causou a morte de 70 mil pessoas. Adão e Eva, sozinhos, trouxeram toda a desgraça que você tem na sua vida. 2 pessoas. Então você nunca subestime o que o poder do pecado pode causar dentro da sua família, lá na sua escola, em sua vida, nos seus grupinhos, lá nos seus grupos de WhatsApp, aqui dentro da igreja. Nunca subestime o que uma pessoa pode causar, uma pessoa pecadora pode causar. Estão concentrando comigo? Vou fazer um negócio que o Jean fazia. Aliás, o Jean fazia. Tá ligado? Isso aí. Vamos reviver isso aqui. Sabe por quê que a Bíblia ensina isso aqui pra gente? Sabe por quê que a Bíblia... Você deveria... Eu me faço uma pergunta assim. Deus promete uma terra, fala que eles vão vencer e manda registrar uma derrota. Uma derrota miserável dessa, vergonhosa. Desceu 30 mil homens para lutar contra uma cidade pequenininha. E eles ainda saíram correndo deles de medo. Ainda morreram 36 pessoas. Por que Deus mandou escrever isso aqui? Porque lá em Coríntios, Paulo fala o seguinte: Deus mandou escrever isso aí para você aprender, para eu e você aprendermos uma lição. Que Ele não gosta do pecado. Vai brincando. Ah, mas eu sou adolescente. Adolescente também queima no fogo do inferno. Tá? Ah, mas eu sou filho de membro da igreja. Mas salvação não é hereditária, não é por nome de família. Tá? Ele deixou esse texto aqui para me ensinar uma lição e para ensinar uma lição para você. Em primeiro lugar, uma das nossas bases desse ano é: amarás o teu próximo, Acã não amou. Porque a igreja, Israel, era um corpo. Você deve se perguntar assim: mas Jodi, foi só Acã que pecou, por que outras pessoas morreram? Porque todo o povo de Israel era um povo só. Cada uma pessoa lá na igreja de Israel era um povo só para o Senhor. E o Senhor andava no meio deles. Uma pessoa só em pecado causou toda essa desgraça. Paulo fala para a igreja de Corinto que nós aqui somos um corpo só e Cristo é a cabeça. Já pegou Covid? Não, né? Meu filho, machuca o pulmão, machuca a garganta, machuca o nariz, machuca a cabeça, dá até perca de memória, machuca tudo. Doença é assim. A doença, quando ela se instala no corpo, ela começa a machucar o corpo todo. A dor de cabeça não dói só a cabeça, ela está doendo ali na cabeça, mas ela deixa seu corpo cansado. Você não quer, a luz machuca os seus olhos. A doença é assim. Uma pessoa doente no meio do corpo, ela deixa doente o corpo inteiro. Uma pessoa pecadora no meio do povo acaba alastrando o pecado, porque o pecado ele não para em você e não para em mim. Uma vida de pecado, nós conduzimos outras pessoas no pecado também. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas, diz a Bíblia. Um só pecador consegue destruir tudo esse trabalho aqui que a gente está fazendo. Um só. É a Bíblia que fala, não sou eu. É a Bíblia. Foi Salomão que escreveu. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Vocês acham isso aqui uma coisa boa? Um só pecador, Alice, consegue destruir todas essas coisas boas. O legado de Acã, sabe como ficou o nome dele no versículo 27? O perturbador de Israel. Qual é o seu legado? Se eu fosse na sua escola hoje e perguntasse quem você é,
que as pessoas falariam para mim a teu respeito? Ela? Ele aí? Ele é crente? Ou as pessoas iam falar assim, não, ela, uma serva de Deus, legado. Ele, um servo de Deus. Nunca vi brincar com uma coisa errada aqui. Qual é o legado que você está deixando hoje na sua vida? Você está achando que eu estou brincando com você? Nós vamos entrar em mais um texto. Acã, o legado de Acã, o perturbador de Israel. Que pecado que Acã cometeu? Abra sua Bíblia aí no capítulo 6 e vamos ler o versículo 17 e o versículo 23. As muralhas de Jericó caíram. Jericó, a guerra em Jericó, as pessoas de Jericó foram mortas, menos a Raabe e a família dela. Os ouros, o dinheiro, as casas de Jericó, olha o que Deus falou a respeito disso. Versículo 17, capítulo 6. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Versículo 18. Quanto a vocês, ó Israel, ó SOS, cuidado para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de vocês pegarem as coisas condenadas, vocês as tomem para si. Neste caso, tornaria maldito o arraial de Israel, ou seja, a igreja de Israel, o SOS de Israel, e trariam confusão a ele. Então, o que será que o Acã fez depois disso aqui? Deus falou, não é para pegar nada, é para destruir tudo. É para destruir tudo. Eu tinha perguntado para vocês no início, qual é o dever de todo homem? Vamos lá, Rian. Temer a Deus e... Em primeiro lugar, você teme a Deus e guarda os mandamentos. Não é isso que a gente está ensinando todo dia aqui para vocês? Acã não temeu ao Senhor e não guardou os mandamentos. Temer a Deus é respeite o Senhor. E guardar os mandamentos é obedeça a palavra do Senhor. Você está temendo a Deus e guardando os mandamentos do Senhor? Acã não fez isso. Acã não temeu e nem obedeceu a ordem de que não era para mexer em nada. Ele pegou uma capa, uma roupa bonita, uma Dudalina, sabe? Naquela época, não sei se vocês conhecem Dudalina, a marca caríssima de camisa. Para vocês aí é o que? Um Jordan? Seria um Jordan, né? Um Jordan original de 1.000 e não sei quantos reais. Ele resolveu pegar o Jordan, porque ele achou bonito o Jordan. Não só o Jordan, ele viu os bitcoins lá, resolveu fazer um pix para a conta dele. Mas o bicho é tão burro, que não ia dar para ele usar, desculpe o termo, que ele escondeu debaixo da areia. Pegou para quê? Se não vai usar? Se não pode usar? Mas resolveu pegar, porque o pecado é assim. O que adianta você se masturbar se depois não vai ter prazer nenhum? O que adianta você ver pornografia por 10, 15, 20 minutos? Se depois a consciência mexe com você? O que adianta você ficar que nem um condenado desesperado, pegando todo mundo na escola? Que prazer. E o vazio aí? Preencheu o vazio? Preencheu o prazer? Adiantou alguma coisa? Adiantou alguma coisa para Acã e mexer onde Deus falou que era condenado? Não adiantou. Como não adianta para mim, não adianta para você. Ele pegou, gente, a história foi essa. Aí Israel foi para a guerra sem saber que o Acã estava com coisa condenada, perdeu na guerra e Deus falou assim, enquanto vocês não descobrirem aí quem é que está com as coisas condenadas, vocês vão continuar perdendo. Porque eu sou um Deus santo e eu habito no meio de vocês. Em Israel, era em cima da arca, era dentro da arca, em cima da arca, que a glória de Deus descia e a presença de Deus estava no meio deles. Sabe onde Deus está agora? Dentro de você. E você não vai resistir nenhuma tribulação, você não vai vencer nenhuma guerra, você não vai conseguir resistir o diabo se você não fugir dele. Porque eu não entendo esse negócio. A Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ao invés de você resistir o diabo, você chama ele para sentar do lado de você, aí ele vai dar uma surra em você. E você não vai resistir o diabo. É o que Deus está falando. Ou você resiste o diabo, ou o diabo resiste você. E Deus fala no texto, você não vai resistir, enquanto você não eliminar o pecado do meio de vós. É o que Deus falou para Israel. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Quando Acã foi descoberto, ele disse assim no versículo 21,
Deus mandou chamar todo mundo lá em Israel. Falou assim, ó, chama na sala do conselho da igreja, que nós vamos ver quem foi que fez esse negócio aí. Aí Deus começou a mostrar, é lá da tribo de Judá, do clã de fulano, da família de Beltrano, vai se identificando aí. Da casa de fulano, do irmão tal, o Beltrano tal, e aí chegou no Acã, foi o Acã. A família de Acã, foi o Acã que pegou. Aí sabe o que o Acã falou? Olha o versículo 27, 21 aí. É verdade, Josué. É verdade, eu pequei contra o Senhor Deus do SOS, o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, um Jordan, uns 2,5 kg de pix, era dinheiro pra caramba, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, eu cobicei, ou seja, eu tive desejo, eu cobicei essas coisas, eu tive desejo por essas coisas e as peguei para mim. E aí ele ainda vai falar onde estava. Porque deixa eu te falar uma coisa, você pensa assim, mas está no Antigo Testamento, né? Sabe o que o Novo Testamento fala? Lá na carta de Efésios, ele fala assim, que tudo que é colocado na luz aparece. Ô, gente, isso é desesperador para a minha alma. Tudo que é luz, Deus é luz, o Espírito Santo é luz, Jesus é luz, e se você crê no Senhor Jesus, você está com a luz perto de você, então você toma cuidado, porque o que está no escuro ninguém vê, mas quando a luz aparece, aí você fala assim, é verdade, hoje eu fiz, eu errei, eu pequei contra Deus. Ele reconheceu o seu pecado, e ele diz que escondeu. Eva fez a mesma coisa. Eu não sei se você lembra lá. Ele fala assim, ó, eu vi, eu cobicei, ou seja, eu tive vontade e eu peguei. Se você voltar, a história é o cíclico. A Eva fez a mesma coisa. Vendo que a árvore é boa e agradável aos olhos e desejável, ou seja, ela viu, ela desejou, ela tomou para si do fruto proibido. Ela pegou. E como eu falei para você, o pecado não para em você. E ela deu para o seu marido. Se você for lá no final da história de Acã, você vai ver que a família de Acã morreu também. E você vai perguntar assim, nossa, mas que Deus cruel. Por que a família teve que morrer, os filhos? Imagina uma criança tendo que ser queimada junto com Acã. Você sabe por que a família dele foi queimada? Porque na Bíblia diz também, a lei de Moisés falava, que se foi alguém da família que pecou e a família não tem nada a ver, a família podia se livrar. Isso significa que a família sabia do dinheiro do Pix e sabia do Jordan que estava escondido lá dentro da tenda deles. Porque o pecado não para em você, bonitinho. Não pensa que você vai fazer o pecadinho ali escondido que vai ficar só em você. O pecado contamina, é que nem Covid. Onde você fala, você cospe o pecado para os outros. Aí você condena a si próprio e condena os outros. E isso não é amar o próximo. E o Acã aqui fez a mesma coisa que a Eva, desejou as coisas do mundo. Acã não quis ouvir a voz de Deus, não quis Canaã, não quis o reino de Deus, ele quis as coisas do mundo. E quantas vezes eu e você queremos as coisas do mundo? A gente aprende aqui que ao invés de a gente ficar pedindo iPhone, ao invés de a gente ficar pedindo PlayStation 5, ao invés de a gente ficar pedindo viagem para Disney, a gente tem que pedir sabedoria. Mas ao invés de pedir sabedoria, a gente fica pedindo as coisas do mundo. A gente fica desejando as coisas do mundo. Mas é errado ter a capa de Acã se Deus falou que está condenado? É. Mas é errado ter um PlayStation? Não, mas se ele virar um ídolo na sua vida e você não conseguir se concentrar mais na sua leitura bíblica, é condenado. Mas eu não posso ter um namorado, se ele vai te desviar, é condenado. Eu não posso ter uma namorada, se ela vai te desviar e você não vai ter tempo para Deus, é condenado. Só que você tem o poder da escolha, não é livre-arbítrio, é poder da escolha. Você quer escolher errar? Você não vai resistir quando a tribulação vier na sua vida, é o que está escrito no texto. Aí não adianta vir me procurar. Eu vou falar o que para você? Filho, levante-se e santifique-se. Porque você só vai poder resistir quando você se santificar. Foi esse o pecado. Acã desejou as coisas do mundo, Israel pagou e a família também. Porque aí, como nós somos um corpo, quando o corpo está doente, paga o corpo inteiro. Uma pessoa só, causa confusão em todo o arraial. Por isso que a gente trabalha aqui dia e noite, a gente ora dia e noite, para que cada um de vocês se sintam bem. A gente
tenta cuidar do máximo de cada um de vocês, do emocional de vocês, da vida espiritual de vocês, dos estudos de vocês, de tudo. A gente passa o tempo inteiro em peleja de oração por vocês, maquinando, projetando projetos para que vocês se sintam bem quando vocês vêm aqui, para que vocês sejam santos e vocês glorifiquem o nome do Senhor. Não é para que isso aqui encha, para você poder postar no seu Instagram e falar, olha como o SOS está cheio. Não, é para que você glorifique o nome do Senhor e se santifique, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Você não vai ver o Senhor se você não santificar. Você vai passar a vida sentando nesses bancos, e se você não se santificar, o seu destino é o fogo do inferno. E se você acha que esses seus problemas da sua vida já são coisas ruins, imagina isso multiplicado por infinitas vezes mais, que eu nem sei o número. Você só vai ver o Senhor se você se santificar. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. O desejo de Deus para a sua vida é, eu quero ver. A gente não canta, eu só quero ver você. Deus também canta isso lá no céu. Ele fala, eu só quero ver você. Então eu quero que você seja santo, porque se você não for santo, você não me verá. Aí, você pode ter 13, 12, 11, 14, 15, 16, 17, 18, não importa, tá? Até vocês mais novos aqui, que estão me ouvindo. O bonitinho, criança adorada do meu coração, que eu oro por você. Se você não se santificar, você não vai ver o Senhor. E as tribulações da vida, você não vai vencer. O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é? Pecou, morreu, gente, é assim. Não fique esperando que você vai pecar e que Deus vai te dar uma viagem para Disney. Ah, o filhinho privilegiado de Deus, mimadinho do Senhor. Mas nem Jesus, que não pecou, passou por um monte de perrengue aqui na terra. E você querendo namorado, não consegue nem abrir a Bíblia para ler no dia da semana. E você querendo viajar o mundo, não faz uma oração. Aí o filhinho privilegiado quer ganhar a bênção de Deus. Sendo que o desejo de Deus para a sua vida é a sua santidade. O salário do pecado é a morte, não tem jeito. Você pecou, você vai morrer. Vai morrer. Vai morrer aqui, e a segunda morte na Bíblia é o fogo do inferno. Vai continuar a vida de pecado? Então você não é crente. É isso que aconteceu aqui nessa história. Por isso que eu estou perguntando, que legado você está deixando? Nós estamos começando 2022 agora. Ainda você tem tempo. Deus está te dando novas chances, todos os dias que você acorda, de mudar o seu legado, para que você não seja conhecido como Acã, o perturbador do SOS. Aquela pessoa lá, que todo mundo sabe como é, vem no SOS, mas chega lá no mundo, na escola, pelo amor de Deus, vive uma vida ímpia. O perturbador do SOS. Você quer saber o que a Bíblia manda fazer lá no Novo Testamento com gente dentro da igreja que fica causando? Sabe o que Paulo mandou fazer? Expulsar da igreja. Dói, né? Você ouviu isso? Já pensou? A igreja que é a igreja do amor, mas a igreja também ela é o trono da justiça de Deus aqui na terra. E eu não quero ter Acã aqui não, gente. Arrumar Acã para mim, eu já tenho um monte de problema. Eu vou falar um, vou falar dois, vou falar três, vou jogar pro Jay-Z, se o Jay-Z aguentar, amém, se o Jay-Z não aguentar, o Carlão aguentar, amém, se a Ivone aguentar, amém, a Bia, não vão aguentar, ó. Não é a serventia da casa, mas vai estar aberta para Acã que não quer se santificar. Porque aqui é lugar de santidade. Aqui nós estamos trabalhando para ajudar vocês, para que vocês nos ajudem a ser santos. Porque senão atrapalha o nosso projeto, atrapalha a nossa vida. Você atrapalha a sua própria vida. Às vezes você não entende, porque Deus não responde às suas orações. Isaías fala o seguinte: é por causa da sua iniquidade que eu fecho os meus ouvidos para vocês, Israel. Vocês oram e eu finjo que eu não escuto, por causa do pecado de vocês, porque pecado é coisa condenada, o pecado é condenado, e quando tem pecado, Deus não fala com você, Deus não ouve a sua oração. Isso está escrito lá em Israel, a não ser quando a sua oração é oração de perdão, tá? Quando você vai pedir perdão. Eu tenho um livro chamado Apologética é defesa da fé, respostas para questões difíceis da vida. Eu comprei porque eu queria saber, por que às vezes Deus não responde minhas orações? E ele monta lá com a Bíblia, algumas passagens bíblicas para mostrar. E uma delas que eu li lá é quando nós estamos em pecados. Aí você fica pedindo resolução na sua família, fica pedindo resolução na sua... Você vai lá e fala: Senhor, abençoa que eu quero namorado, e fica na masturbação na internet. Para que Deus vai te dar um namorado, uma namorada?
você levar ela ao pecado? Para você levá-la ao pecado? Para isso, você acha que Deus vai deixar você ter uma pessoa? Aí você fala, ai, foi Deus que deu essa bênção, né? Aí depois você fala assim, nossa, foi livramento, né? É assim, né? Deus que me deu, daqui a pouco foi livramento, Jody. Livramento, Deus livrou, foi ele. Foi ela. Então você quer ter relacionamento? Santifica a sua vida. Santifica a sua mente. Para de ficar pensando nas coisas do mundo. Para de ficar agindo como as coisas do mundo. Para de falar coisa do mundo. Para de viver como as pessoas do mundo. Você tem que ser santo, o santo é separado. Acã não foi santo. Deus falou, destrói essas coisas, porque esse povo era um povo iníquo. Sabe o que esse povo fazia, gente? Eles pegavam crianças recém-nascidas, de meses de idade, levavam para uma estátua chamada Moloque, e queimavam aquelas crianças em oferendas. Deus falou, destrói tudo. Até o ouro desse povo é contaminado por causa desse tipo de deuses. Por causa desse tipo de ação. Mas o Acã resolveu fazer amizade com o mundo, pegar as coisas do mundo. Mas graças a Deus que era só na época de Acã que essas coisas aconteciam. O resultado, a vida não vai para frente. Não poderão resistir. Não, tá no texto aí, ó. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Qual é o seu inimigo? Uma briga familiar? Qual é o seu inimigo? Os seus amigos não conseguem te entender? Você não consegue ter paz em seus relacionamentos? Qual é o seu inimigo? A sua mente? Qual é o seu inimigo? Seu próprio pecado? Se você não resolver entregar a sua vida para Deus, você não vai conseguir resistir. Eu não vou poder te ajudar. Eu estou tentando te ajudar agora. Estou mostrando um caminho para você. E o caminho é santifiquem-se. Santifiquem-se. O resultado é que a vida não vai para frente. Quando há pecado na vida, não... eu coloquei aqui, né? Ó, quando a frase de Twitter, para quem gosta de postar aqui, ó, Joe disse, marca lá. Quando há pecado, Deus nos ensina assim, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vivam em pecado e ele será a sua companhia. E vocês não poderão resistir. É isso que está acontecendo aqui. Eles perderam para um povinho. Porque não podiam resistir. Não podiam resistir os inimigos. Porque não se santificaram. A nação inteira foi contaminada por causa de uma pessoa. Porque Israel era um corpo, como a igreja é um corpo, isso aqui é um corpo, Jesus é o cabeça, nós somos os membros desse corpo, e quando um membro está doente, o corpo inteiro sente. E nós precisamos santificar. Por causa de Adão, o mundo pagou com a morte. Hoje os problemas que você tem na sua vida, na sua casa, na sua família, as tribulações que você passa, é por causa de Adão, uma pessoa. Por causa de Davi, 70 mil homens morreram. Por causa de Acã, 30 mil homens morreram e a família dele também. E você? Por causa de você, quantas pessoas estão sendo ou salvas ou estão morrendo por causa das suas atitudes pecaminosas? Lá na tua escola. Você já se perguntou? Você sabia que você vai dar conta dessas vidas aí? A próxima pregação da semana que vem, já vou dar spoiler. Sabia que você vai dar conta que Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas de você? Qual é o legado que você está deixando? O que as pessoas que estão perto de vocês recebem? Elas recebem vida perto de você ou ela recebe morte por causa dos seus pecados? Já se perguntou isso? Já perguntou que legado você tem deixado aqui? Por causa do seu pecado, muitas pessoas caem. Por causa do meu pecado, muitas pessoas caem. Porque eu tenho que dar exemplo e você tem que dar exemplo. E quando nós não damos exemplo, as pessoas olham e falam, isso aí é que ser crente? É melhor não ser. E aí as pessoas tropeçam. Ué, mas crente pode falar palavrão? Nossa, gostei então desse negócio de ser crente, hein? Ué, mas crente pode ver essas coisas erradas? Ah, então eu gostei desse negócio de ser crente. E aí vai você e o outro. O pecado. E Deus, ele não gosta do pecado. E ele trata o pecado de forma errada. Deus, ele não compactua com o pecado. E não pensa que ele gosta do pecado, não. Ele tem paciência com você. Até você aprender a lição de Acã. Depois da lição de Acã, você está ciente do que você tem que fazer. O pecado contamina e sempre leva outros a pecar. E o salário do pecado é a... Então vai morrer quem estiver do seu lado e você também. Deus sempre vê
e o revela. O capítulo 5 diz o seguinte, o capítulo 5 de Efésios diz, que eu falei para vocês, que tudo que vem para a luz é revelado. Acã achou que conseguia esconder. Acã achou que Israel não ia saber, que ninguém ia ver. Passou-se alguns dias, de repente Israel perde uma guerra, o Senhor fala com Josué, Josué conclama todo o SOS daquela época, Israel, para ver o que tinha acontecido, e Deus falou assim, fulaninho está fazendo tal coisa. Eu sempre falo para vocês, quem anda comigo sabe, né? Você vai me esconder mesmo? Você tem duas, não é quem meus discípulos não sabem lá, tem um monte de gente rindo para mim aqui. Você tem duas opções, me contar a verdade ou deixar o Espírito Santo me revelar. Essas duas opções você tem. Eu aprendi uma coisa liderando com o Carlão, nada passa dos olhos e do ouvido do homem. Entendeu? Ele está sempre ciente. Sabe por quê? Porque ele é luz, eu sou luz, os líderes aqui são luz, essa casa é a casa da luz. Então quando você entra aqui, você tem que escolher se você vai continuar uma vida de pecado ou se você vai continuar, ou se você quer se santificar, porque aqui nós queremos santidade. Jordi, o que eu devo fazer então? Se não tem como esconder de Deus, o que eu devo fazer então? Tem um versículo em Números que fala que, tem um versículo em Hebreus que falam que todas as coisas estão palpáveis diante de Deus. Ele não só vê como ele consegue pegar. Então quando você achar que você vai pecar lá no escondido, onde ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Deus viu, hein? E é questão de tempo para você se perturbar, para a sua vida sair do controle, porque pecado não é coisa boa, salário de pecado é morte. Morte é tudo que é ruim. É questão de tempo. Então preste atenção, porque quando você achar que você é o Acãzão lá, que você vai esconder as coisas e ninguém lá na igreja, nem o Jordi, nem o Josué, nem o povo de Deus vai saber, ninguém vai saber, Deus viu, hein? A pior pessoa para ver viu. De mim você pode esconder, mas a pior pessoa que não deveria ver viu o seu pecado. E se você acha que ele não vai te retribuir, ele diz que ele retribui conforme as nossas ações, quando nós estamos em pecado. O que eu devo fazer então? Com os erros de Acã, a gente pode aprender rapidamente aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, não olhe de novo. Eu coloquei aqui. Não olhe de novo, santifique seu olhar. Santifique seu olhar. Você sabe qual foi o problema de Acã? Às vezes, gente, não tem como não olhar. Às vezes você vai olhar a menina passar e vai achar ela bonita. Mas é na segunda vez que você olha que você começa a desejar as coisas. Às vezes não tem como você não ver as coisas na escola. Mas é quando você procura olhar de novo é que você vai querer fazer as coisas. Acã, ele viu Jericó destruída, mas ele olhou de novo para as coisas que ele tinha visto. Então não olhe de novo. Pastor aqui no TikTok, não olhe de novo. Pastor no Instagram alguma coisa que é o seu tropeço, não olhe de novo. Pastor na internet alguma coisa, não importa, não olhe de novo. Não faça como Acã. Você quer se santificar? Santifique seu olhar. Você tem que santificar a forma que você olha. Acã olhou 2 vezes e caiu. Às vezes é inevitável olhar algo, mas olhar de novo é decisão nossa. É decisão sua se você vai querer ver a pornografia. Só porque você viu uma menininha fazendo uma trend no TikTok. É decisão sua se você vai querer ficar pensando desejos profanos na sua mente, só porque você viu lá o menininho mostrando lá que está pago na academia, sem a roupa dele lá, né? Mostrando o tanquinho. É decisão sua. Santifique seu olhar. Não olhe 2 vezes. Quando o diabo te mostrar algo, não olhe de novo. A Bíblia fala em Provérbios que a gente tem que ter a palavra de Deus nos nossos olhos, porque o homem que tem a palavra de Deus nos olhos não vai ser levado ao erro. Então você quer viver uma vida boa, você quer ter uma vida decente, santifique-se, santifique seu olhar. Não faça como Acã. Em segundo lugar, não dê outro nome para o pecado. Santifique os seus pensamentos, santifique os seus olhos e santifique os seus pensamentos. Quando Acã foi descoberto, ele falou assim: eu vi os despojos, mas aonde foi que Deus chamou aquilo de despojo? Sabe o que é despojo? Quando tem uma guerra, por exemplo, a Rússia está lutando com a Ucrânia, não está? O que a Rússia quer? Destruir a Ucrânia e ficar com a Ucrânia toda. É isso que a Rússia quer. Ela quer dominar o território da Ucrânia. A Ucrânia é um despojo para a Rússia.
Depois que a Rússia destrói a Ucrânia, que é o desejo deles, eles ficam com tudo que é da Ucrânia. Os ucranianos passam a ser russos agora. Isso chama-se despojo. O Josué, Deus falou que as coisas eram coisas condenadas. O Acã deu outro nome. Ele chamou de despojo. Ele falou assim, era uma coisa boa. E eu nunca vi uma geração como a nossa para ficar trocando nome de pecado. Agora tudo é porque o amor é pecado. Se Deus falou é errado, é pecado. Aqui você precisa saber disso. Não, mas é relativo. É o amor. Não, se Deus chama de pecado, é pecado. Não vem negociar comigo aqui dentro. O que Deus falar, isso é pecado, não deixa eles lá fora falar para você que é despojo. Não deixa eles lá fora falar para você que é amor. Não deixa eles falar para você que é relativo. O que é pecado é pecado. Pode pensar na sua cabeça que eu sei que você está pensando. O que Deus fala que é errado, Deus falou que é errado, e está aqui, e eu não abro mão disso, os nossos líderes não abrem mão disso, e se você quer ter uma vida boa, você tem que se santificar. Santidade sai desse livro aqui. Se você não quer se santificar, aí é um problema teu. Santifique o seu pensamento, não fique trocando o nome de coisa. Para de trocar o nome. Não, mas é isso aqui eu tenho que fazer porque a medicina manda. Para de ficar trocando o nome de pecado por medicina. Para de trocar o nome a questão da sexualidade por, é o amor. Não tem nada de amor, é pecado, é errado. O Acã chamou o pecado de despojo. E às vezes a gente fica chamando coisa errada de coisa boa. Não tem problema beber. Gente, é um gatilho. É um gatilho. Cada vez você vai tirando, de repente você solta um bicho que tem dentro de você. Se você não tem autocontrole, não chame aquilo de não tem problema, chame aquilo de pecado. Aquilo é pecado. E o que a Bíblia chama de pecado é pecado, não negocie com isso. Sabe o que Deus fala? Olha o que Deus fala, olha que coisa maravilhosa aqui, ó. Ele fala, ai de vocês, ai dos que chamam mal, dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Coitado de quem faz esse tipo de coisa, Deus está falando. Quando eu pôr a mão, de quem chama coisa errada de coisa boa. Então você toma cuidado. Santifique seus olhos, o que você vê. Santifique os pensamentos do que você pensa, porque depois do pensamento vem o desejo. Santifique os seus desejos. Não cobice. Veja bem, primeiro ele viu com os olhos. Santifique os seus olhos. Ele falou, eu vi. Santifique os seus olhos. Aí ele pensou que ele podia pegar aquilo. Depois que ele pensou, ele criou o desejo de pegar aquilo. E depois do desejo, meu filho, é rapidinho para você cair. Não cobice, é uma ordem, não cobiçará, é um mandamento de Deus. Qual é o dever de todo homem? Temer a Deus e guardar, não cobiçarás. Não cobice. Ele disse, eu vi, eu desejei e eu cobicei. Eu tive desejos. É assim que acontece na nossa vida. Não cobice. Santifique seus desejos. Ao invés de louvar a Deus pela vitória que Deus tinha dado para a vida dele, ele resolveu desejar as coisas do mundo. Ao invés de você vir aqui agradecer a Deus toda sexta-feira, porque Deus está colocando comida na sua casa, porque Deus tem sustentado seus pais, porque Deus tem dado condições financeiras para vocês, porque Deus tem suprido vocês, porque você não está entubado num leito de UTI por Covid, mas você está aqui hoje, ao invés de agradecer a Deus, fica desejando coisas do mundo. Só Deus sabe o que foi que você pediu em oração aí. Santifique seus desejos. Santifique o que você quer. Santifique o que você quer. Santifique o seu desejo. O que você quer? Você quer namorar? Pede para Deus santificar esse seu desejo. Seja um namoro santo. Fala, Deus, santifica o meu desejo. O que você quer? Você quer uma viagem? Santifique esse desejo. Para que quando você for, você seja um missionário. Você leva o evangelho de Cristo para lá. Santifique o seu desejo. O que você quer? Eu quero identidade na minha escola. Eu preciso me sentir bem na minha escola. Eu preciso me sentir parte de alguma coisa. Santifique o seu desejo para que quando você estiver lá, você não seja que nem um Acã. Leve outras pessoas para o pecado. Faça outras pessoas caírem. E ainda receba a ira de Deus sobre a sua vida. Santifique os seus desejos. Não pense, e por fim, não pense que ninguém viu. Santifique as suas ações. Porque quando você acha que ninguém está vendo, é que você peca.
Quando a gente vê que não tem ninguém observando, é que a gente é mais propenso a cair no pecado. Quando você está lá com sua namorada, quando você está lá com seu namorado, você que namora, quando você pensa, meus pais não estão vendo, seu pai está vendo, sim. Quando você está lá com as pessoas na sua escola, que você pensa assim, lá a igreja não está vendo, minha família não está vendo, Deus está vendo, sim. Depois não vem reclamar quando as coisas ficarem apertadas para você na sua vida, não. Santifique-se. Santifique o seu modo de agir. Acã não fez isso, mas você pode aprender. Sabe por quê? Porque o legado de Acã foi fazer com que Israel pagasse maior mico, uma vergonha gigantesca. A família dele morreu, 36 pessoas morreram, 36 esposas perderam os maridos por causa do pecado de uma pessoa. Por causa do pecado do Putin, tem gente na Ucrânia morrendo, por causa do pecado de uma pessoa, que vai liderando outras pessoas em pecado, para fazer guerra contra outra nação. Tem gente morrendo por causa do pecado de uma pessoa, de um líder que está liderando uma guerra. Uma pessoa. Aí você pensa assim, é só ele. Não, você também. Porque a nossa maior batalha é contra Satanás. Nossa maior batalha é contra o pecado. Às vezes, por causa do seu pecado que você nem percebeu, você conduziu gente ao erro também. Louvor pode subir aqui em cima. De todos que não deveriam ver, o pior viu. Josué 7,13 diz que o Senhor viu. Ele tentou esconder. Adão e Eva também tentaram se esconder quando eles pecaram. Lembra o que eles fizeram? Eles pegaram lá a folha, né, cobriram lá a nudez e se esconderam. Quando Deus foi procurar eles, procuraram que Deus sabia onde eles estavam. O que vocês estão fazendo aí? Não, é que a gente se escondeu. Mas se esconderam por quê? É porque a gente viu que estava nu. Mas quem foi que abriu os olhos de vocês? Vocês me desobedeceram? E é isso que a gente quer fazer. Ô, gente, pecado não é para você ficar escondido, pecado é para ser confessado. Você precisa confessar o pecado diante de Deus. Acã só confessou porque Deus foi mostrar para todo mundo. Eu queria que você tivesse uma oportunidade um dia, de vir aqui na minha sala um dia, ou de procurar o Carlão, presbítero da nossa igreja. Pergunta, Carlão, quantas vezes foi que o conselho teve que disciplinar pessoas sem falar nome nenhum, que o pecado apareceu? Vocês viram lá a mão do homem? Quantas vezes, Carlão? Vocês precisaram buscar, Carlão, pecado? Pecado apareceu. Vem conversar comigo para eu falar para vocês de casos que eu soube, de que Deus mostrou o pecado. Que a pessoa vai achando que vai fazendo escondida, vai fazendo escondida, vai fazendo escondida, de repente o pecado aparece. Aí você se pergunta assim, Jordi, então eu estou perdido? Porque possivelmente eu tenho pecados. Não, você não está perdido ainda. A esperança para a tua vida não houve para Acã. Acã deixou um legado. Acã é chamado de o perturbador de Israel, registrado na Bíblia, para a vergonha dele, da família dele e de todo Israel o que ele fez. E eu não quero para a sua vida que você seja considerado o perturbador do SOS. Eu não quero que você seja chamado a ovelha negra da sua casa, a ovelha maldita da sua família. Eu não quero que seus pais olhem para você e falem assim, você é o pior filho que eu já pude gerar na vida, por causa das coisas que você me faz. Eu não quero que você seja uma vergonha para a nossa igreja, para falar assim, lá na sua escola, você é uma pessoa vergonhosa para o SOS. Porque a gente fica aqui pregando salvação, a gente fica aqui pregando santidade, aí você chega na escola depois de um sermão desse e volta a fazer tudo aquilo. Eu não quero que Deus, no dia do juízo, quando Ele voltar, porque Ele vai voltar, se você crê ou não crê, esse é um problema teu, Ele vai voltar, e você vai prestar conta lá, a sua continha do cartão com Ele. Ai de você se não tiver com Cristo. Eu não quero que você seja pego de surpresa quando Jesus voltar, e Jesus fale para você assim, ó, sai de perto de mim, maldito, para o fogo eterno. E eu tenho que olhar, porque eu vou subir, Carlão, em nome de Jesus, eu creio. Eu vou subir, você vai subir? Amém. Eu não quero ter que ter a dor de ver um de vocês, na hora que o meu Senhor voltar, na hora que o meu Senhor, o meu chefe voltar, e chamar a igreja para Ele, falar, vinde bendito dos meus pais. Aí você vir lá todo bonitão e Jesus fala assim, você não, para o fogo eterno, aparta de mim, maldito. E eu ter que olhar com dor, ter que ver você indo para os anjos pegando você pela mão e levando você para o fogo do inferno, por causa do legado que você deixou.
Vai brincando sim, vai brincando. Pode brincar, eu não posso barrar você. Vai brincando com o pecado, vai achando que ninguém está vendo. Vai brincando, vai fazendo, porque você vai irritar uma hora a Deus. Você vai uma hora irritar a Deus. E se ele lá em Efésios diz que tudo que vem à luz é manifesto, uma hora o seu pecado vai ser manifesto, quer aqui em terra ou seja no dia do juízo. E eu não quero ver nenhum de vocês com mau legado, como Acã, porque infelizmente eu não sei se Acã se converteu na sua ali quando ele falou eu pequei. Eu não sei se quando eu ver Acã no dia glorioso de Cristo, quando todo mundo ressuscitar e a gente estiver diante do tribunal do Senhor, prestando conta, sabe como gente que faz prova? Ele vai chamar você pelo teu nome e vai falar assim, vem aqui agora que você vai prestar conta. Senhor, mas eu levantava as mãos lá no SOS. Senhor, mas eu cantava no SOS. Senhor, eu ia nos acampamentos. Eu nunca nem sei teu nome, eu nunca te conheci. O que está escrito aqui ao teu respeito é que você fazia isso e isso. Fogo do inferno. E se você acha que o inferno é uma coisinha passageira, se você acha que o inferno é uma coisinha boa, o inferno ele é eterno, vai ficar lá eternamente, sem fim. Diz lá que de dia e de noite é dor, é sofrimento multiplicado por infinito, por eternidade. Não tem nem como falar para vocês de como é o fogo do inferno. Acã foi queimado junto com a família, porque a ordem era não toca, porque se no dia que me desobedecer, eu vou mandar queimar, e naquela época era assim que Deus tratava. Aquilo era um grande exemplo do que é o inferno, do que é desobedecer a Deus. O chamado de Deus para a sua vida é a santidade. Ele chama você para ser santo, não para você namorar. Ele chama você para ser santo, não para você ser rico. Ele chama você para ser santo, não para você ter um bom currículo, não para você ser o popularzinho da sua escola. Ele chama você para ser santo. Agora, se você quiser fazer essas escolhas que eu aqui fiz, que eu falei aqui, e errar, eu não estou falando que você não pode namorar. Tem um namoro santo. Deseje mais a Deus, priorize o reino de Deus. Não fica tornando isso um ídolo no seu coração. Lá no seu grupo você vai prestar contas, porque a Bíblia diz que, ele fala lá em Números que vai ficar patente para os olhos dele. Jodi, então o que eu faço? Agora, depois dessa mensagem, vai aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque diferente de mim, diferente de vocês, Jesus se encarnou, ele saiu da zona de conforto dele lá, ele estava de boa, Cadu, estava de boa no céu, lá no céu de glória, servido por anjos, todo poderoso, todo glorioso, não tinha um problema financeiro, não tinha um problema familiar, não tinha um problema de doença, não tinha nada no céu, mas ele resolveu vir e ficar do jeito aqui ó, de carne, para viver a vida que eu e você não conseguimos viver. Você já se perguntou por que Jesus teve que morrer? A resposta é simples, né? Para me salvar do pecado. Não é só isso. Jesus teve que morrer porque Deus exigia um substituto, e ele, como eu e você, 100% homem, conseguiu viver o que eu não consigo viver, o que você não consegue viver. Se ele tivesse TikTok, o TikTok dele era santo. Se ele tivesse Instagram, ele só ia pesquisar coisa santa. Se ele tivesse Twitter, ele só ia postar frases de efeito santa. Ele conseguiu viver aquilo que nós não conseguimos viver. Sabe para quê? Para falar assim, ó, eu vou morrer por vocês. E um homem inocente, que não fez nada, não pecou, não errou que nem você erra todos os dias, não fala as coisas que você fala todos os dias, não pensa as coisas que você pensa todos os dias. Ele se entregou quando os sacerdotes e os romanos chegaram lá para bater nele, para agredir ele, para xingá-lo, para esbofeteá-lo, e ele não falou um A, porque ele falou, alguém tem que morrer por essas pessoas, alguém tem que morrer por essas ovelhas, então eu vou morrer. E ele foi pregado na cruz. Você quer ver um negócio impactante? Quem conhece a cena da cruz aqui? Levanta a mão. Quando Jesus estava na cruz, ele disse, tenho sede. Até me tremo. Ele disse, eu tenho sede. Ele estava angustiado, com sede. Eu estou com sede agora para falar. Imagina o meu Senhor, por causa dos meus pecados, com sede. Os romanos pegaram e molharam
uma esponja em um vinagre, não é isso que diz? Você sabe o que era aquele vinagre? Aquele vinagre era um tipo de vinho do pior tipo possível. Sabe essas pingas aí que bêbado toma, aquelas pinguinhas assim? Era um tipo de pinga que eles davam para quem foi crucificado tomar e se embebedar para aguentar a dor. Foi para isso que eles deram. Ao invés de dar água, eles riam de Jesus, falando: não vamos dar água não, vamos deixar ele mais vivo, vamos fazer ele aguentar essa dor aí, dar vinho para ele. Aí deram aquela esponja que chama vinagre. Aquele vinagre era um vinho. Era um vinho que ele tomava, que deram para ele tentar resistir, para ele se embebedar e aguentar mais ainda. Mas sabe o que Jesus falou? Não quero. Ele fechou a boca para não tomar aquele vinho, porque ele tinha que suportar a dor que você tinha que suportar, que eu tinha que suportar, para que eu e você não tivéssemos o legado de Acã. Hoje Deus só olha para você, hoje Deus só responde às suas orações, hoje Deus só tem misericórdia da sua vida por causa do filho dele. Ele não era Acã, ele era Jesus de Nazaré. E eu espero que essa UPA aqui, a UPA daqui, a UPA lá da igreja da nossa irmã que está aqui também, seja uma UPA que não seja conhecida como Acãs, os perturbadores do povo de Deus, mas seja uma UPA conhecida por eles são imitadores de Jesus de Nazaré. Aquele que viveu uma vida santa, aquele que viveu uma vida reta, a vida que eu e você não conseguimos viver, para que hoje eu tivesse uma vida boa. Você quer ter vida boa? Creia no Senhor Jesus Cristo. Você que entrou aqui esta noite perturbado com a sua alma, com os pecados que você luta, com as dificuldades que você está vivendo, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode te libertar. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode te restaurar. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele consegue mudar a sua vida. Ele consegue alcançar o seu coração. Ele consegue te tirar desses pecados malditos que você não consegue lutar. E é pelos méritos deles que você vai ser lembrado como alguém que serviu ao Senhor Jesus. Nós não fizemos a oração de contrição naquela hora. A oração de contrição você vai fazer agora, do jeito que você quiser. E hoje eu vou convidar vocês pais que venham aqui à frente. Pode vir os pais aqui à frente. Os líderes e os líderes sêniors venham aqui à frente também. Carlão, se você puder vir aqui à frente, não tem problema se você estiver ocupado, vem aqui à frente. E eu quero convidar você que quer mudar o seu legado hoje. Entenda uma coisa: você vai pecar até Deus mostrar para você, até Deus revelar o seu pecado no meio de Israel. Você vai atrapalhar o andamento dos trabalhos da obra de Deus até Deus pôr a mão em você. Mas hoje há esperança para a sua vida, para que você mude a sua vida, para que você troque o seu legado, para que você mude a sua história. E ao invés de você ser conhecido como a fulaninha lá da escola, o Beltraninho lá da escola, você seja conhecido como os filhos do Senhor Deus, e não como os perturbadores de Israel. Você quer mudar o seu legado hoje? Você quer mudar a sua vida hoje? Você quer que a sua vida vá para frente? Que os problemas que você enfrenta dentro do seu coração, eles saiam e você consiga viver uma vida decente? Venha aos pés do Senhor Jesus aqui à frente agora. Eu quero convidar você que foi tocado por essa mensagem para vir aqui, porque nós vamos orar por você. Não sinta vergonha não, sabe? Porque ninguém do seu lado vai te dar salvação. Não fica com vergonha não. Não fica com vergonha de quem está do seu lado. Vem aqui à frente, você que quer mudar de vida, você que quer falar: Senhor, a partir deste dia, hoje eu quero um legado novo na minha história. Eu não aceito ser chamado de perturbador de Israel. Eu não aceito ser chamado de pecador. Eu não aceito Satanás pôr a mão na minha cara e me bater e falar: você é um maldito. Eu não aceito os meus pais olharem para mim e achar que eu sou um adolescente perdido. Eu não aceito ser escravo de Satanás. Eu não aceito ser Acã. Eu não aceito ser perturbador do teu povo, Senhor. Eu não quero perturbar o seu povo. Eu não quero perturbar a sua obra. Pais que estão aqui, estendam as mãos para esses meninos e intercedam. Fala: Senhor, nós não queremos os nossos filhos prostrados nos pés do diabo. Nós queremos ver os nossos filhos prostrados diante dos seus pés. Que no dia do juízo eles possam ser recebidos na glória. Que o legado deles não seja ser chamado nas escolas de perturbadores de Israel, de perturbador da escola. Que você pare de ser chamado na diretoria por causa de besteira.
que você pare de ver besteira no seu celular. Você pode esconder dos seus pais, vocês podem esconder de nós, mas do Todo-Poderoso você não esconde, e é Ele que vai registrar a sua história. É Ele que vai fazer como Ele fez com Acã, e chamou Acã de perturbador de Israel. É Ele que vai falar o que você é Ele que dita o que você é. Santifica o que você vê. Pede santidade, Pai. Fala: Senhor, santifica o que eles estão vendo. Liderança, pede santificação para o que os seus amigos estão vendo, porque o que esse rebanho está vendo. Senhor, santifica a minha vista. Santifica o que você vê. Santifica o que você pensa. Santifica o que você deseja. Santifique-se. Saia daqui santificado. Se você sair dessas portas e voltar para as entranhas do pecado, você vai ser conhecido como perturbador do povo de Deus. Mas se você quiser uma história nova, hoje Jesus quer te dar uma história nova. Fala: Jesus, eu estou aqui, eu não consigo, Jesus, mas eu sei que nos méritos do Senhor, que na tua obra, o que o Senhor fez por mim, eu posso ter uma história nova. Eu não vou ser mais chamado disso que me chamam na escola. Eu não vou ser mais chamado daquilo que me dizem que eu sou. Eu não vou ter mais conflitos com a minha sexualidade. Ninguém vai falar sobre a minha sexualidade. Eu não vou ter mais conflitos, ser chamado o moleque que fica pegando as meninas, a menina que fica pegando os meninos. Não, eu vou ser chamado de servo do Senhor. E você que está brincando aqui, eu tenho pena da sua alma. Eu oro para que Deus te alcance em nome de Jesus. Peça para o Senhor: muda a minha história. Eu quero ser um legado na Penha. Eu quero ser um legado no SOS. Eu quero ser um legado em São Paulo, na minha escola, na minha família. Não um legado como Acã, o perturbador do povo de Deus, mas um legado de um servo de Jesus que leva pessoas para o reino da sua maravilhosa luz. Senhor, pede isso. Muda a minha vida, Jesus. Muda a minha história. Muda o meu legado, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo do Deus vivo, eis aqui os teus filhos. Eis aqui o teu servo, ó Pai, mesmo sem ar no pulmão, pedindo: Deus, tem misericórdia deles, porque eu não posso viver, Senhor, se eles não forem salvos. Então, em nome de Jesus, já que o Senhor me levantou como líder, como Josué desse povo, eu te suplico, santifica eles, porque santidade é só o Senhor que dá. Santidade é só o seu Espírito que põe neles. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu não posso tocar todos eles, mas a tua mão pode alcançar cada vida aqui, de cada líder, de cada pai, de cada família, daqueles que não puderam vir, daquelas pessoas que estão trabalhando na transmissão, Senhor, dos líderes dessa igreja e de cada adolescente aqui. Passeia no teu povo com o Espírito Santo, santificando a alma, santificando a vida, santificando os desejos, santificando o que eles veem na internet, onde for, Senhor, santificando, Pai, os pensamentos, o que eles pensam, santificando, Senhor, os desejos que eles têm. Oh Yeshua, oh Jesus, é só pela tua graça que nós estamos aqui. Senhor, salva almas nesta noite. Senhor, que seja noite de transformação, que seja noite de libertação do poder de Satanás. Repreende, Senhor, a ação de Satanás na vida desses adolescentes, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, Acã, Senhor Deus, que está levando eles ao pecado, para que eles não sejam queimados no fogo do inferno, Senhor. Não, em nome de Jesus, que eles entrem no reino dos céus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Levanta uma geração fiel, uma geração santificada, uma geração que tem os olhos santificados no que vê, uma geração que tem a cabeça santificada no que pensa, uma geração que tem os desejos santificados no que querem, e uma geração que tem as ações santificadas no que fazem, para que o teu nome seja glorificado, para que nós vivamos em santidade, para que o Senhor seja temido e para que os teus mandamentos sejam guardados, a fim de que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Você pode se levantar e cantar com eles agora. Pode voltar para o seu lugar agora. O nosso orgulho nos tira do jardim da glória do Senhor. Eu quero que você pense no que foi falado hoje, na oração que você fez hoje. Não adianta chorar, não adianta se ajoelhar aqui agora não, hein? Você tem que firmar um compromisso com Jesus, de que você quer que você quer ser um legado na sua casa, na sua escola, na sua família, onde você estiver. Não um legado de Acã,
Eu não quero ouvir ninguém aqui. Tem 70, 80 pessoas aqui? 80 pessoas tem aqui, né? 80 pessoas aqui, 80. Eu sei o rosto de todo mundo aqui. Eu não quero ouvir que vocês são Acã. Eu não quero ouvir que vocês são pervertidos. Eu não quero ouvir que vocês são pessoas pecadoras. Eu quero ouvir que vocês são servos de Deus. Jesus quer falar isso a seu respeito. Seja um legado na vida de quem você está perto. Não seja uma pedra de tropeço que nem foi Acã. Vai cair você e vai cair teu grupo no pecado. Agora, se você se santificar, buscar o Espírito Santo, orar pelo Espírito Santo, para que a sua visão seja santificada, sua mente seja santificada, seu coração seja santificado, sua alma seja santificada, você vai levar todos os seus amigos para perto do Senhor, amém? Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai temer o Senhor. Você vai amar ao próximo. Você vai amar o Senhor acima de todas as coisas. E você vai guardar os mandamentos do Senhor.